Amém? Obrigado, Chico. Glória a Deus, jovens de Jesus, povo bonito, inteligente, humilde que nós somos. Amém? Pode sentar. E como nós temos visitantes, é sempre importante dizer porque é bonito, inteligente e humilde, né? Senão a pessoa vê para mim, esse carioca está se achando, né? Bonito por quê? Bonito porque a gente procura ser semelhante a Jesus e Jesus é lindo, amém? Se Jesus é lindo e nós tentamos nos aproximar à presença dele, né, a semelhança a Jesus, nós ficamos bonitos também. Para honra, glória e louvor no nome dele mesmo. Essa beleza começa dentro e vem para fora. Com mais, o nosso coração se alegre com a presença de Jesus. Mais bonito a gente fica. Inteligente porque hoje é sabadão, né? E tem um montão de gente lá fora cantando, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E nós estamos aqui na presença do Senhor. Não há lugar melhor para estar, senão na presença do Senhor. Somos humildes sim, porque nós submetemos à direção dele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. O Senhor diz o caminho e nós seguimos. Tanto que neste ano é o ano da santidade. Quem está dentro do ano da santidade aí? Amém? Estamos dentro do ano da santidade, batendo nessa tecla aí, né? Como eu digo, né? Tocando esse forró até o final do ano, né? Não que, como eu já falei, né? Não que no final do ano a gente vai falar, acabou o ano da santidade, agora eu vou me jogar, né? Nas concupiscências da carne, sem pena. Não é isso. Né? Estamos juntos aí no ano da santidade. Eu creio que o Senhor tem muito a nos ensinar esse ano a todos nós. Então, glórias a Deus por isso, né? Eu agradeço ao Senhor pela visita daqueles que estão aqui pela primeira vez. O Senhor é lindo, vocês estão na casa do Pai. E vamos lá, abra sua Bíblia aí em Efésios 5. Leremos a partir do 8 na parte B. Vocês se importam de chegar um pouquinho mais para frente? Vocês me deixam aqui muito assim, distante de vocês. Vem aqui um pouquinho mais para frente. Chega aí, Claude. Chega aí, Michel. Você está com medo de mim por quê, Kaique? Vem para frente, por quê? Vem também, Vanessa. Fica mais para frente aí, Vevê, Tinho. Vem para frente, Rê. Com todo carinho, com toda... Mais um pouquinho. Mais na frente. Ô, Creide, mais para frente. Ju, mais um pouquinho para frente. Aí. Amém. Olha, ó. Fica muito mais bonita assim a igreja, né? Ô, Cláudio. Por gentileza, mais para frente. Vocês também, queridos. Chega um pouquinho mais para frente. Vou chegar. O povo é feio, mas é Jesus. Nós somos bonitos. Amém? Glória a Deus. Efésios 5. Leremos a partir do 8, na parte B, até o 12. O Senhor é maravilhoso. Ele está no nosso meio e tem grandes coisas para nos dizer hoje. Por isso, fiquemos atentos ao que o Senhor nos falará e revelará aos nossos corações. Amém? Vamos ler então? Efésios 5, 8, a partir da parte B até o 12, está assim: vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela sua palavra, te bendizemos pela sua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor é maravilhosamente acolhedor. E nós, Senhor, como bons anfitriões, podemos dizer para ti nesta hora, fique à vontade entre nós, Senhor. Espírito Santo, fale conosco. Nós colocamos nossos corações abertos aqui para te receber. A sua palavra já foi lançada. E agora, Senhor, durante a ministração, durante aquilo mais que o Senhor tem a dizer, Pai, em conjunto a esta palavra, que o fruto lançado, Senhor, venha gerar, e ao gerar, Pai, a semente caindo em terra fértil do nosso coração, ela possa, Senhor, gerar muito fruto, gerar, Senhor, muita coisa linda que o Senhor tem preparada para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós todos estejamos aqui com nossos mentes e corações ligados no trono da graça, e somente o Senhor tem poder para falar conosco aqui, através da minha vida que te dou liberdade, Pai. Te digo, fala através de mim, Senhor, que eu seja um canal de bênção para estes jovens que aqui estão, e o Senhor, com toda a liberdade dada em mim, Pai, poderá falar conosco nesta noite em nome de Jesus. Você crê, jovem? Glórias a Deus, amados de Jesus. Então, como eu falei, nós estamos hoje nesse quinto mergulho, né, na direção da santidade, da jornada de santidade que o Senhor nos direcionou, desde o início do ano de 2016, e será a nossa batida constante e uníssona, até o final do ano. A gente vai ficar nessa batida aí até o final do ano. E eu creio que, como eu disse na semana passada, e já falei aqui, né, na introdução da mensagem, não é algo que a gente vai ficar só nesse ano. Eu creio que, assim como no colégio,
Os aprendizados que nos são passados na vida do colégio, na vida colegial, servem para a vida toda. Eu creio que esse ano seja uma imersão especial, para que, ao recebermos a santidade, a palavra da santidade, a direção da santidade nos nossos corações, nós possamos permanecer neste caminho, para que o Senhor possa nos usar com tremendo poder ao longo da nossa jornada de fé. Quem crê? Quem espera isso da parte do Senhor? Eu espero na minha vida, em nome de Jesus. E aí, queridos, dentro dessa pegada de santidade nível hard, a gente vai tocar hoje num tema bastante fácil de ser tocado, que fala da santidade no secreto. E, embora pareça que tem um pouco a ver com santidade nas ações, a gente vai perceber que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é complementar a uma coisa. Né? Parece que deu um nó, mas não é. A santidade nas ações, ela fala daquilo que a gente age aos olhos das outras pessoas. E a santidade no secreto fala do que a gente faz quando parece que ninguém está nos vendo. Vejamos que o secreto, quando ninguém está nos vendo, revela o nosso caráter. Revela aquilo que nós somos de verdade, quando parece que ninguém está olhando para nós. Aquilo que nós somos longe do olhar de outras pessoas. Nessa hora nós não precisamos usar máscaras, nós não precisamos encenar nada. Nós não precisamos tentar fazer parecer aquilo que nós não somos de verdade. Nessa hora a gente fica à vontade, mas é nessa hora também que o Senhor está nos olhando. E quem sabe a gente possa pensar que está sozinho, mas simplesmente não está. Simplesmente não está. É nessa hora que a nossa reputação não parece estar em jogo. A nossa reputação não parece estar sendo medida por ninguém. Então a gente fica mesmo à vontade. E aí, podemos afirmar que caráter é quando nós somos medidos, quando ninguém nos vê. A primeira medição do nosso caráter precisa ser feita por nós mesmos. A primeira avaliação de quem nós somos, quando ninguém nos vê, precisa ser feita por nós mesmos. Então, que nessa noite o Espírito Santo possa nos revelar aquilo que nós somos diante dos nossos próprios olhos em primeiro lugar, porque diante dos olhos do Senhor, a gente já está sendo visto, não é de hoje. Então, quer dizer que o caráter também fala sobre o nível de santidade que nós temos praticado no secreto. Porque ao falar de santidade aqui, jovem, é muito fácil. Ao falar de santidade nas ações, nas palavras, falar de santidade da mente, do coração. Mas como nós temos praticado santidade no secreto? Como nós temos feito isso valer na nossa vida no secreto? Pergunta para o brother que está aí do teu lado. Como você se comporta quando ninguém te vê? A santidade nas ações teve uma pegada mais sobre o nosso testemunho de vida, mais sobre a própria reputação mesmo, sobre aquilo que nós somos quando todos estão olhando para nós, que também precisa ser encarado com muita responsabilidade, porque fala do nosso testemunho, amém? Nós não podemos falar uma coisa e ser outra. Então, o nosso testemunho é algo muito importante que nós precisamos zelar. Entretanto, santidade no secreto fala em manter a mesma santidade, manter a mesma inteireza de acreditar em ser santo, até mesmo quando a gente pensa que ninguém está nos vendo. Então, jovens de Jesus, como vocês já puderam perceber, nas mensagens que eu costumo trazer aqui, eu gosto muito de usar os exemplos, né, do meu pai, né, as minhas peripécias, né, da infância, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. E aí, enquanto eu estava organizando essas ideias no papel, tentando colocar um monte de coisa que me vinha ao coração, e o Espírito Santo me trazendo muita coisa ao coração, e eu tento organizar isso para ficar de uma maneira que fique mais fácil, né, de ser entendido. Eu me lembrei de uma fala dele, que ele dizia sempre para nós, né, éramos 6 filhos, né, somos 6 filhos, lá no Rio de Janeiro, e às vezes, né, por ele não nos corrigir em determinados momentos, né, existiam momentos que ele nos corrigia e outros momentos que não, ficava só na conversa. Mas sempre no final da conversa, quando ele não nos corrigia, ele dizia para nós o seguinte: vocês precisam me respeitar, muito mais na minha ausência do que na minha presença. E isso falava demais conosco, tanto que quando a gente dava aquela pisada na bola, sempre dava aquela olhada, né, para ver se ele não estava perto.
Ou até se poderia ter algum X9 dele, como eu já falei, ele era cheio de X9 lá na redondeza. E quando a gente pisava, mesmo que ele não visse, tinha sempre alguém que caguetava. E aí dava ruim para nós, dava muito ruim para nós. Percebam, queridos, que isso é muito verdade nas nossas vidas. Porque quando a gente está na presença dos outros, quando a gente está no meio de outras pessoas, a gente tende a ficar mais alinhado, ficar mais cuidadoso, ficar mais zeloso. Sobretudo quando nós somos crentes, a gente tende a ficar mais comportado. Contudo, quando a gente está sozinho, ou longe dos olhos que tenderão a nos avaliar, para não dizer julgar, a gente dá uma baixada na guarda legal. A gente se sente à vontade, a gente fica pampa, a gente dá aquela relaxada, tende a se permitir a fazer coisas que não faria na presença de outras pessoas. Tende a ter ações que nós mesmos seríamos capazes de apontar outras pessoas fazendo se visse fazer. Ou seja, na frente de todo mundo não vale, mas em secreto talvez esteja valendo. E é exatamente que nessa hora, sem a gente notar, sem a gente perceber, a gente vai abrindo mão da manutenção da santidade. Quem me entende nisto? É exatamente nessa hora que a gente tem buscado tanto santidade em todos os níveis, em todos os lugares da nossa vida, mas quem sabe no secreto, você esteja abrindo o ralo da santidade. Exatamente no secreto, você esteja dando brechas para o inimigo tentar contra a sua vida. Bancar o crente quando todo mundo está te olhando, querido, é tudo muito light. Bancar o crente quando está todo mundo em volta e você é mais um no meio da multidão, é tudo muito fácil. Mas em casa, e longe da igreja, e longe dos olhos dos teus pais, e longe dos olhos das pessoas que nos têm em boa conta, que nos prezam pelo testemunho de vida que elas veem em nós. Como isso tem sido nas nossas vidas? Eu acredito que com força, que os momentos em que o inimigo mais tenta contra as nossas vidas, contra a nossa santidade, é quando nós estamos pensando que estamos sozinhos. Porque ao baixar a guarda em todos os níveis, ele começa a soprar coisinhas nos nossos ouvidos. Ele começa a dar sugestões para nós, e sempre no final vem, não dá nada não. Vai lá, o que tem de mais? Afinal de contas, não tem ninguém vendo mesmo. É na hora que a gente está sozinho que o inimigo vem, né? E, além de tudo, normalmente são gerados ambientes que sejam propícios às práticas que normalmente roubam a nossa santidade. Tanto que se faz verdadeiro nessa hora o ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Ou ainda que a ociosidade conduz ao vício. É hora que a gente está sozinho ali, meio sem nada para fazer, meio sem nada a ver, que as portas para que nós abramos mão da santidade são arreganhadas, escancaradas na nossa frente. Querido, se a sua mente está vazia, se ela não está sendo ocupada com pensamentos santos, se nós não tivermos pondo em prática o nosso verso padrão que diz, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar BAP, que é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus, conforme está em Romanos 12:2. A gente está simplesmente dando espaço, dando liberdade para que o inimigo venha contra as nossas vidas, exatamente no campo de batalha da mente. Bate assim, campo de batalha da mente. É uma trincheira de guerra, querido. É nessa hora que o inimigo vê que a gente está meio sem pensar em coisas que nos edifiquem. É essa hora que a gente está sem renovar a nossa mente nas coisas do Senhor, é que ele vem com força. Vem com armamento pesado para nos derrubar. Então, ao falar essa palavra hoje, santidade no secreto, é para que nós venhamos a refletir sobre o que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos. Percebam que o Velho Testamento, antes de Cristo, os homens eram dirigidos pela lei, que serviu como uma espécie de tutor ou cuidador, para mostrar aos homens em geral qual era a vontade de Deus.
A lei servia para instruir o povo acerca da vontade de Deus e mostrar ainda ao homem que era impossível ele cumprir as 600 e tantas leis sem em algum momento cair do cavalo. Para demonstrar para o homem que sozinho era impossível ele obter a salvação. Era impossível. Mostrar para o homem que ele precisava realmente de um redentor. Tanto que Deus, por amar tanto o homem, enviou o Redentor, o Senhor Jesus, que pagou os nossos pecados na cruz. E a partir daí nós nos deixamos ser guiados não mais pela lei. A partir daí, a partir do momento que o Senhor Jesus veio e se entregou na cruz do Calvário e levou sobre si toda a nossa multidão de pecados, a lei já não é mais o nosso guia, já não é mais o nosso tutor. Nós passamos a ser guiados por princípios. Os princípios de Deus que, uma vez dobrados pelo Espírito Santo e postos dentro do nosso coração, passaram a nos dar a direção de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas já não tem mais poder a lei. Contudo, a direção do Senhor, os princípios de Deus, precisam estar muito latentes dentro dos nossos corações. Tanto que isso se confirma em 2 versos. Em Gálatas 3:24 está assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos conduziu, nos guardou. Ou seja, nós éramos incapazes, a lei veio para nos guardar, para nos conduzir, para nos mostrar a direção. Mas a partir de Jesus, não. A partir de Jesus, nós passamos a ser guiados por princípios. Os princípios estão na palavra, nós recebemos, nós lemos, nós aprendemos, internalizamos. O Espírito Santo se encarrega de nos trazer a lembrança. Tanto que está em Romanos 2, de 13 até 15, assim. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, os não-judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei não estão gravadas em seus corações. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Essa parte final é muito interessante, que ela também fala um pouco do giroflexo do Espírito Santo, né? Porque ao termos a consciência de que os princípios de Deus foram gravados nos nossos corações, a própria consciência, que é o giroflexo do Espírito Santo, como eu costumo brincar, ora azeda o nosso espírito, ora mostra para nós que a gente está indo para um caminho ruim. Quando ele começa a girar, pecado, 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 se afasta, sai daí, isso não é para você. Ou confirmando uma direção que Deus nos dá. Ou ainda, falando como um ninjão, que ao pensar em sair do trilho, ao fazer um julgamento sobre si mesmo, ele ainda deixava esse julgamento na mão do Senhor, dizendo em 1 Coríntios 4:4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ou seja, quando não havia nenhum azedamento no espírito dele, quando parecia que estava tudo certo no que ele estava fazendo, ainda assim, ele submetia à direção de Deus, acreditando que o julgamento perfeito, o julgamento correto, vem da parte de Deus. Então, queridos, como nós vimos também na mensagem que falou de santidade nos relacionamentos, quando a gente sabe o que deve fazer, mas não faz, comete pecado, conforme Tiago 4,17. Isto é, comete uma transgressão, comete uma violação de princípios. O Senhor nos dá princípios na palavra dele, nos dá uma direção, e a gente, ao entender que esse princípio é bom, ao entender que esse princípio é correto e faz exatamente o contrário, cometemos pecado. Mas crendo também que o Senhor é misericordiosamente perdoador, nos tem sempre um carinho, um amor pelas nossas vidas, Ele sempre vai nos perdoar, mas é de fundamental importância que ao nos arrependermos, nós não voltemos a praticar os mesmos erros. Porque de nada vai adiantar a gente tropeçar, cair, levantar, pedir perdão, ser perdoado, seguir caminhando, depois tropeçar de novo no mesmo erro e tudo mais, senão fica igual aquela música, né? Beber, cair, levantar. Não vai levar ninguém a nada. Nós precisamos aprender com os nossos erros e não mais voltar
a cometê-los. Precisamos também entender que esses pecados de transgressão também são conhecidos como pecados de ação. Aqueles que a gente sabe que não deve cometer, mas mesmo assim comete. Contudo, não na frente de todo mundo, né? São pecados que a gente sabe que não deve fazer, e aí não comete na frente de todo mundo. Mas no secreto, quando está sozinho, sem nenhuma testemunha por perto, a coisa aperta, e aperta bravo. Então, se você olhar para o que vem antes desse texto que a gente leu aqui na introdução da mensagem, você vai ver o ninjão dando um caminhão, o ninja Paulão dando um caminhão de coisas que são ruins para as pessoas, que não devem ser praticadas, um caminhão de princípios de Deus para os efésios, para que aquele povo pudesse conhecer a direção santa, que é principalmente serem imitadores de Deus. Ele começa dizendo: sejam imitadores de Deus. Ele começa dizendo para que aquele povo entendesse a direção do Senhor, e mostrando para eles as práticas que eles não deveriam perseguir. E aí depois, no verso 12, ele enfia o pé no peito com força. Ele dá meio que uma voadora com os dois pés juntos no meio do cara, para que o cara caia, né, leve aquele choque e se levante meio atordoado. Exatamente naquela hora que ele vira para o povo e fala que os comportamentos impuros que foram listados por ele nessa passagem são normalmente praticados em secreto, e até mencioná-los é vergonhoso. Até falar sobre eles é vergonhoso. E veja se isso não é uma enorme verdade. Quem de nós teria coragem de sair da cadeira, vir aqui em cima e dizer: eu tenho praticado este, aquele ou aquele outro ato vergonhoso na minha vida? Quem de nós teria essa coragem nessa noite, de sair do lugar e subir aqui e falar: realmente, eu tenho feito aquilo outro, que até mencionar é vergonhoso? Então, queridos, não é nada fácil, por isso que ele dá essa direção. Mas isso também serve para nos trazer a uma reflexão. O que nós temos feito com a nossa santidade? Por que será que o crente, de uma forma geral, quando fica sozinho, ele tem uma espécie de amnésia espiritual? Quando está todo mundo junto, bacana, é Jesus, é Deus na veia. Quando está todo mundo junto, vamos a pampa, é santidade nível hard. Mas quando fica sozinho, aí o negócio fica brabo. O negócio fica brabo. É a hora que a coisa aperta, e aperta com força. Então, o Senhor hoje nos chama para tirar essa amnésia das nossas vidas. Nos chama para dar mais um passo na reflexão, na direção da santidade, para que nós mesmos possamos avaliar o quanto o nosso comportamento, principalmente aquele que ninguém vê, pode ser classificado como santo. Quem está nessa? Vamos fazer uma avaliação aqui na moral, como a gente costuma dizer, né? Moiou, literalmente. A primeira avaliação que nós precisamos fazer essa noite, segura aí. Qual é a qualidade do entretenimento que você tem assistido na TV, na internet, livros, revistas e afins? Em 1 de João 2,16 está assim: tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Percebamos o apóstolo falando aqui das 3 formas que o diabo usa desde sempre para nos assediar com o pecado. Desde toda a vida, desde que ele veio atentar, literalmente, como minha mãe dizia, né? Está sendo atentado pelo capeta, minha mãe falava isso. Desde que ele veio, a forma que normalmente ele usa contra o homem são esses 3 tipos de apresentar o pecado: através da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. E percebam se não foi exatamente o que ele começou fazendo com Eva no jardim do Éden. Foi exatamente nessa entrada que ele tirou aquele casal da direção do Senhor. Em Gênesis 3,6 está assim: quando a mulher
viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que fala da cobiça da carne. Era atraente aos olhos, que é a cobiça dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, que nada mais é do que ostentação. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. A serpente mostrou para ela que era atraente aos olhos. A partir dali, Eva passaria a ter conhecimento do bem e do mal. Que as coisas não seriam tanto como Deus estava dizendo. Jogou uma mentirinha, entre aspas, sobre ela. E ela entrou de com força. Isso deixa muito claro que o diabo usa muito desde sempre a atração pelos olhos para nos apresentar algo que vai servir para destampar o ralo da santidade. E é nessa hora, ao entrar na conversinha dele, a gente desce no redemoinho da água que é formada quando o ralo é aberto. Quem já viu um ambiente, uma piscina, o que quer que valha, com o ralo fechado, e quando você abre, o que acontece? E ali, quando ele apresenta o pecado, fazendo, através dos olhos, o chamado dele para o mal, e a gente embarca, abre-se o ralo da santidade, e a gente sai do fio da meada, fica atordoado, sai do foco estabelecido para esse ano todinho, e aí, talvez já em fevereiro, início de março, a gente já acha que não dá para continuar nessa batida de santidade, porque já está vacilando muito. Eu quero repreender esse pensamento nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor tem algo tremendo para fazer no nosso meio, jovem. Fica firme, o Senhor é fiel para te perdoar, mas toma atento, diz o Senhor. Toma atento. Quem de nós, queridos, ao estar zapeando pela TV, sobretudo em horários pós-meia-noite, sobretudo em horários que já estão depois, dos pais estarem acordados, filhos menores, essas coisas todas, nunca caiu num canal que esteja passando cenas de sexo explícito, que esteja passando cenas de nudismo, e pasmem, cenas de nudismo tanto de mulheres quanto de homens, porque a gente sabe que homem é bicho besta mesmo, mostrou lá, o cara vai de com força, mas como as mulheres também estão querendo igualdade em tudo, o departamento de marketing do inferno já percebeu isso também, então tem lançado o tal do pecado rosa, o pecado rosa, que é próprio para a mulher, e aí já está fazendo coisas para a mulher, que leva de com força ela para o caminho do pecado também. Ou ainda, estarmos ali navegando alegremente pela internet e salta um pop-up do capeta na nossa frente, nos atraindo para uma página de pornografia. Nunca aconteceu isso contigo? Comigo já. Com imagens que, se a gente não estiver firmado, querido, vai de com força. Mas aí, a gente também entra nesse redemoinho formado pelo ralo da santidade quando aberto. Se a gente embarca nessa, poxa, mas eu estava ali, aí apareceu, E aí eu fui e cliquei. E por que continuou? Por que permaneceu? Pergunta para você mesmo agora. Livros, revistas, sobretudo aquelas revistas que ficam colocadas em lugares estratégicos, como salão de cabeleireiro unissex, sala de espera da oficina mecânica, do lava-jato. Lugares que tem sempre aquela mesinha ali, E, parafraseando, um filme que tinha o título O Pecado Mora ao Lado, eu diria que o pecado está na mesinha ao lado. Basta que você lance mão da literatura, entre aspas, que está ali para você ver a qualidade do que está sendo posto na bandeja para que você entre no ralo da perda da santidade. E os filmes, Os filmes que começam bem, até bem, e terminam muito mal. O pastor Michel estava falando, e me deu liberdade para falar isso, sobre um filme que ele foi assistir um dia desse, sobre um super-herói às avessas, um cara, eu não sei nem o nome do cara, um cara vermelho que está lançando aí, Deadpool. Falou que não vá.
O Lucas, que é o filho dele, convidou, então ele foi junto com o pai e a mãe. Para ficar bonito, pegou lá um potão daquele de frango lá do KFC, sentou no meio, botou o pai de um lado e a mãe do outro, para a desgraça dele próprio. E aí, queridos, o filme começou, tudo muito bom, tudo muito bem, de repente degringolou para a cena de sexo, nudismo, foi terrível, foi terrível. E o pastor Michel disse que olhava para o Lucas e falava, tua mãe vai te matar quando chegar em casa. Também teve uma vez que eu estava lá no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, junto com os meus sobrinhos. E aí a gente começou a assistir um filme do Denzel Washington. E nesse filme ele era piloto de avião. E bebia, derramava mesmo. Bebia pra caramba uísque, etc e tal. E ele precisava beber para calibrar, né? Porque se ele não bebesse, ele tremia. E aí piloto tremendo não rola, né? Então, o filme estava indo bem, o filme era até interessante. Quando, de repente, aparece uma cena dele no motel, junto com uma das suas aeromoças, cheirando cocaína no corpo nu dela. E aí eu peguei imediatamente, todo sem jeito, né, porque tinha sido eu que tinha escolhido o filme, pego o controle, que não sei o que e tal, aí eu tirei do filme. Aí vira meu sobrinho e fala, poxa tio, agora que o filme estava ficando bom? E aí? Imaginem a minha cara. Imaginem eu colocando o filme que estava levando isso para o meu sobrinho, e ao tirar ele falar, poxa, você colocou, agora você tira. É nessas horas, jovem de Jesus, que nós precisamos ficar muito alertas. Em pequenas concessões, em pequenas liberdades que nós damos para que o inimigo seja saidinho conosco, muito é perdido. Porque um pouquinho de coisa ruim estraga muita coisa boa. Quem sabe você esteja num ano da santidade bonito, bacana, está ficando tudo legal, você está ajustando um montão de coisa, mas por pequenas concessões desse tipo, você pode estar dando abertura para que o inimigo estrague muita coisa boa. Mas ninguém faz essas coisas, que até pensa estar fazendo em secreto, pensando que tem alguém vendo. Contudo, ninguém que faça isso escapa dos olhos que são como chamas de fogo. Quem já ouviu falar desses olhos? Não são os olhos do Superman. Os olhos que são como chama de fogo. A nossa sociedade, querido, está escancaradamente depravada, muito depravada. E aí muitos crentes, por acharem que essa é uma tendência normal da humanidade, que acha que o ser humano é algo que evolui, vai achando que isso é tudo muito normal, porque os tempos, né, é o sinal dos tempos, é mesmo, o sinal dos tempos do fim, né? Que acabam atraindo para essas coisas de uma maneira muito natural. E aí, queridos, vão entrando nessa, e quando vê, já está no meio do redemoinho, sendo sugado com força. Como você tem dado liberdade para que a imundícia de entretenimento chegue aos teus olhos? Que tipo de liberdade você tem dado para o inimigo apresentar isso para você? Mas, se você sabe que Deus é infinitamente santo, se você sabe que Ele é infinitamente santo, você também deve conhecer o seu glorioso poder. E deve também conhecer que Ele te dá capacidade para fugir do mal, mas você precisa querer. Depois que apareceu, você ficou agarrado ali assistindo, um abraço. Você precisa querer fugir da aparência do mal, precisa rejeitar filmes, entretenimento, revista, o que seja, que venham a depor contra a sua santidade. É de fundamental importância que você haja dessa forma. Está em 2 Timóteo 2:22 assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Olha, queridos, eu sou do tempo que tudo isso aqui era mato. Isso é coisa de velha, né? Mas não, eu sou do tempo que os programas que a gente assiste hoje, nos horários ditos nobres, são aqueles horários que vão de 8 a 10 da noite, né, que a TV tem como horário nobre, que muito do que tem sido transmitido nos dias atuais na TV aberta, seria censurado. Mas censurado de conforto, não é censurado só nesse horário para passar de madrugada, não. Censurado, tirado. Tamanha é a má qualidade e a aberração de tudo que tem sido transmitido. Mas, queridos, precisamos entender
que os princípios de Deus não mudaram. Os princípios de Deus são os mesmos, estão na palavra dele, a palavra dele não é mudada. Embora existam novas traduções, mas a palavra é a palavra. A espinha dorsal da palavra é a mesma, talvez mude um vocábulo ou outro, mas a palavra é a mesma. Se os princípios de Deus não mudam, se a qualidade do que Deus espera para a vida do crente não muda, se a vontade do Senhor é que sejamos santos, por que a nossa censura tem que mudar? A nossa censura própria, não estou falando censura do governo não, a nossa censura. Por que essa censura tem que ficar variando de acordo com o grito da moda? Por que a nossa censura tem que ficar variando de acordo com o que está todo mundo fazendo? Eu já falei para nós aqui, que esse papo de falar que está todo mundo fazendo não cola. Não cola para mim e não vai colar para ninguém que venha falar comigo. Porque eu já tenho uma fala ensaiada que minha mãe dizia para mim. Quando eu chegava para ela e dizia, mas está todo mundo fazendo, ela virava para mim e dizia o quê? Mas você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo. Então aprenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Percebam também, queridos, que a pornografia, que significa pornografia, quando a gente fala pornografia, tem logo uma ideia pejorativa. Mas pornografia, se você avaliar a palavra, ela fala pornografia, ou seja, por de forma que todo mundo veja. O que se faz em escondido, que normalmente, o que aparece ali são cenas de sexo, fica aparente para que todos vejam. Por isso que fala pornografia. Isso tem invadido até mesmo a vida dos casados. Até mesmo a vida daqueles que já são casados. E contribui primeiramente para que o marido perca o desejo pela sua esposa quando ele começa a comparar a que ele tem em casa com a que ele vê na TV. Ele começa a imaginar que na televisão é um avião e do lado dele está um teco-teco. E aí ele começa a perder a atração, perder o desejo, o carinho, a consideração pela esposa. Ou ainda, começa a achar que a sua esposa tem que fazer tudo que a prostituta do filme está fazendo com seus parceiros. E aí ele começa a macular o leito que deveria ser santo, conforme a palavra diz em Hebreus 13:4. Começa a trazer maldição para a sua casa. Começa a manchar o seu leito, a sua cama, um lugar santo, ou pelo menos que deveria ser santo. Ao ver essas coisas, muita contaminação pode ser levado para dentro do casamento. Na passagem que fala da escrava Sara, a escrava de Sara, chamada Agar, que deu luz ao mais conhecido como filho da pressa, Ismael. Quando o anjo do Senhor fala com ela no deserto, para onde ela havia fugido com o seu filho, ela vira e diz, tu és o Deus que me vê, ou fala, El Roi, em Gênesis 16:3. Os olhos do Senhor sempre estarão sobre nós, independentemente de onde estejamos. Isso fala para nós de uma maneira muito clara, tu és o Deus que me vê. Se você tivesse no teu coração, todas as vezes que você estiver propenso a cair nessa área, lembra de El Roi, tu és o Deus que me vê. E aí seja muito forte, jovem de Jesus, lute bravamente contra os teus 3 inimigos nessa vida, o mundo, o pecado e o diabo. Lute, mas lute com força, o Senhor vai te dar escape, mas você precisa estar de olho no escape, não na pornografia. 2. Qual é a qualidade de grupos que você está inserido nas redes sociais? Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis, santificados pelo Senhor, a quem não se possa repreender na sua presença. Nós não temos como fugir da presença de Deus. Então ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis quando? Sempre. E depois segue dizendo em Efésios também 1, na parte do versículo 9 até 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação
da plenitude dos tempos. Vou repetir esse finalzinho. Fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Percebamos aqui que a vontade de Deus para nós é que nós estejamos sendo santificados em tudo, em todas as coisas, e que todas as coisas das nossas vidas precisam convergir para o reino. Amém? Tudo que nós fazemos precisam convergir para o reino de Deus. Então, para nós que somos crentes, para nós que estamos em Cristo, para nós que estamos nos esforçando para termos uma caminhada de santidade, e quem está, diga amém. Precisamos entender que para aquele que se diz jovem de Jesus, não existe esse papo de secular, tudo é sagrado, amém? Tudo é sagrado, tudo precisa convergir para o reino, a palavra diz isso. Então não vem com esse papo de aqui eu sou cristão, aqui eu sou secular. Isso para quem é de Jesus não rola. Repita isso, na minha vida, tudo tem que ser sagrado. Então, quanto aos grupos nas redes sociais, como você tem se comportado no secreto? Exatamente naqueles grupos que não são os seguintes: Nova Tribo, Nova Vida em Alphaville, Santificados pela Palavra e outros tantos que são da igreja. Não são esses grupos que eu estou falando, não. Será que você tem aberto o ralo da santidade por fazer exatamente parte de grupos que estão fora do convívio da igreja? Ou, como queiram dizer, os grupos seculares? Preste bastante atenção no que eu estou dizendo, jovem. Nada, rigorosamente nada te proíbe de fazer parte de outros grupos, amém? Eu não estou dizendo que você só pode fazer parte dos grupos da igreja, não é nada disso, não me entenda mal, não me interprete mal. Você é uma pessoa livre. Contudo, a mesma postura santa que você tem no grupo da igreja, você precisa ter em qualquer outro grupo. Caso contrário, sabe o que é isso? Ralo da santidade. Simples assim, simples assim. Se começar a rolar pornografia, palavrões, conversas imorais, fofocas, maledicências, perseguição às pessoas que têm opções de vida diferentes à nossa, amém? Porque da mesma forma que nós somos livres, as outras pessoas também são livres, elas podem escolher o que quiserem para suas vidas, amém? Cabe a nós demonstrarmos primeiro a nossa vida, o nosso testemunho de vida, o caminho certo, e depois falar para elas, mas jamais condená-las, jamais apontá-las, não podemos fazer isso. Se estiver rolando intolerância e tudo mais que o valha, saia do grupo, amém? Mas saia com força, saia correndo. Se você tem problemas com pornografia e encontra amizades que só te envia conteúdo deste tipo, querido, reveja as tuas amizades. Reveja rapidinho as tuas amizades, pois a palavra diz para nós: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Portanto, se o tal olho é uma pessoa te levando para o caminho da perdição, repensa a amizade. Amém? Se você tem uma pessoa que seguir sua amiga e está te levando para esse caminho, repensa a amizade rapidinho, até rimou. Quando a coisa é verdade, rima. Seja chato quando precisar ser. Amém? Tem pessoa que é chata de qualquer momento, né? É chato, nasceu chato, é chato. Mas nessa hora a gente tem que ser chato. A pessoa manda uma pornografia só com um versículo nela. Né? Mandou uma imagem que não é bacana, manda uma imagem diferente. Amém? Falou alguma coisa que não deve, fala, poxa, aqui não deve ficar falando mal das pessoas. Sobretudo escrevendo. Você sabe que o WhatsApp é um documento que você está gerando? Tudo que você escreve é um documento. Já pensou na qualidade do que você tem escrito ali? Até arrumar a garganta aí. Na moral, preciso falar muito seriamente. Quem é crente não deve fazer parte de baixarias. Precisa dar testemunho. Precisa ser uma pessoa diferente. E entenda, diferente não é ser melhor do que ninguém. Nós não somos chamados para ser melhor do que ninguém nesse mundo. Mas diferente. Sal da terra e luz do mundo, amém?
Sal da terra e luz do mundo. Se você não está conseguindo ser sal da terra e luz do mundo, você está praticando um evangelho diferente desse. Em nome de Jesus, seja diferente, jovem. Deixe que o Senhor te mostre o caminho e leve este mesmo caminho para fora. Pratique o ID nesse sentido também. Quem sabe você diga, poxa, mas eu não sei falar de Jesus e tudo mais, né? Que já é um grande engano de Satanás, mas enfim. Mas pelo menos seja diferente. Não seja mingau da mesma panela, não fique dentro desse tipo de situação. Procure mudar a tua postura, hoje ainda. E se você está levando a sério esse negócio de santidade não tem idade, a sua atitude precisa ser modificada hoje, em nome de Jesus. Se você tem ainda um relacionamento sério com alguém, esse tema precisa ser tratado com muito cuidado, porque não demora, a casa cai e cai com força. Mas cai rapidinho. Tenha zelo pelo seu relacionamento, tenha zelo pela pessoa que você diz amar. Aconteceu um episódio comigo, não faz muito tempo. Eu estava no Skype, no trabalho, e eu tinha respondido lá um e-mail de uma moça, lá do Rio de Janeiro, e ela tinha mandado e tudo mais, tinha dado um prazo para ser respondido, e eu fui um dos primeiros a responder. E ao responder, veio um Skype dela para mim, uma mensagem no Skype. Poxa, como sempre, você é o primeiro a responder, risos. Eu falei, sim, legal, sou um cara empenhado, etc e tal. Não, eu percebo que você é uma pessoa admirável. E começou cheia de gracejos, né, e tudo mais. E no final, o que mais me incomodou foi ela escrever o seguinte, que a Flavinha, inclusive ela conhece a minha esposa, que a Flavinha e o meu marido, não vejo o que eu escrevi aqui. Não pegou bem. E aí, primeiro eu comecei a me examinar, né? Onde foi que eu dei liberdade para essa cara? Qual foi o dia que eu abri para ela vir com esses gracejos na minha direção? Jamais. E aquilo me incomodou, eu fui para casa com aquele negócio e tudo mais. E aí cheguei em casa, tomei meu banho, né? Tomei lá meu café, que eu sempre gosto de tomar um cafezinho ali com biscoito, nunca bolacha, claro. E aí... comendo ali meu biscoito, o irmão conhece, ela está rindo ali, biscoito, né, irmão? Biscoito sempre. Então eu estou ali e tal, comendo meu biscoito e aquele negócio remoendo dentro de mim, até que eu fui lá, liguei um notebook, a Flávia estava sentada vendo televisão, falei, amor, dá uma olhada aqui. Aí ela, mostrei para ela, isso aqui, ó. Ela olhou, quem é essa pessoa? Aí eu expliquei para ela quem era. Ela lembrou da pessoa, eu falei, e aí? Ela falou, você já deu esse tipo de liberdade para ela? Eu falei, nunca, por isso que eu estou te mostrando. Ela falou, então corta. Corta rapidinho. Porque embora possa ser alguma coisa que não dá nada não. Quem já ouviu isso? Não dá nada não. Possa ser alguma coisa que aparentemente é só uma brincadeira. Que aparentemente possa ser só alguém que esteja realmente fazendo elogios a você. Dá corda para você ver onde vai parar. Eu garanto que não vai ser na posição vertical. Então, queridos, imediatamente eu dei um gelo na pessoa. E ela sentiu. Nunca mais veio de gracejo para o meu lado. Precisa ser dessa forma. Quando acontecer com você algo que o coração e o espírito começa a azedar, falar contigo que não está bacana, e se você é casado, mostra. Se você é namorado, mostra. É muito melhor você mostrar do que a pessoa descobrir. Amém? Senhas para o seu esposo, para a sua esposa, não deve existir no celular. No meu celular tem senha para os meus filhos, não ficarem mexendo. Porque quando eles mexem, dão aquela, né? Tira ícone que não é para tirar, arranca do lugar, então não rola. Mas ela sabe a senha de tudo. Né? Quantas vezes eu desço para correr, ela fica lá no meu celular, fica lá no meu computador, com maior liberdade, fica lá aberto para ela ver, porque eu não tenho nada a esconder. Amém? Então, queridos, cuidem disso com cuidado, cuidem disso com zelo, porque esse pode ser mais um aberto na sua vida. Quem sabe, até hoje você esteja precisando se isolar em lugares onde ninguém esteja te vendo, para acessar tais grupos, pois até mencionar o que está rolando nesses grupos é vergonhoso. Quem sabe? Você tem buscado lugares escondidos para ficar ali, zapeando, trocando e-mails, trocando WhatsApp, o que seja, com pessoas.
Mas o Senhor diz algo para nós na palavra em Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aqui a gente vê que isso fala muito mais do que dar esmola aos pobres, dar alimento, evangelizar aos perdidos por vanglória, etc. Fala também de examinar as nossas obras de justiça, se elas estão sendo feitas quando ninguém nos vê. Fazer obra de justiça para todo mundo ver é lindo, é maravilhoso, as pessoas vão te aplaudir. Se você fizer isso esperando aplauso, vai ter a sua recompensa. Mas e quando ninguém nos vê? Quando ninguém está olhando para nós? É a reflexão que o Senhor nos pega essa noite. Preciso de 3 voluntários aqui, 3, 2 rapazes e uma moça. A gente fazer uma dinâmica aqui, não vai demorar 1 minuto, eu garanto. Amém? A moça no meio e um rapaz de cada lado. Aonde estão os vossos celulares? Traz aqui desbloqueado. Posso ver tudo que está nele? Tudo? Literalmente tudo? Amém? A dinâmica é essa. E se fosse Jesus pegando o seu celular? Só isso. Só para ver se vocês realmente teriam coragem de trazer aqui. Passa esse crivo no teu celular. Passa esse crivo no teu computador, no teu tablet. Passa esse crivo no tipo de literatura que você tem lá, escondido debaixo do teu colchão. Hashtag é você com Deus. Simples assim. Deu susto, né? Quem não deve não teme, né? O Mário rachou agora. 3. Como você tem reagido aos apelos sexuais? Deixa eu molhar as palavras aqui. 3. Como você tem reagido aos apelos sexuais? 1 Coríntios 3, 16 e 17 está assim. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quanto aos apelos sexuais, o que rola no teu carro depois que você sai da igreja com a tua namorada ou com a tua noiva? Quanto aos apelos sexuais, o que rola entre vocês que ainda não são noivos, durante os beijos tipo sabonete, né? Tem beijo que é sabonete, né? A pessoa beija e vai esfregando pelo corpo todo, né? Percebam, jovens de Jesus, que o beijo de um casal noivo ou um casal de namorados não pode ser igual um beijo meu com a Flavinha que leva 1h30. Não pode. Não pode. Não pode. Olha, quem é noivo, quem é namorado, tem que praticar algo conhecido como TDA, que significa tempo determinado para o abraço. Vocês precisam ter muito em mente que existem beijos que são como ferro elétrico. Já ouviram falar? Liga em cima e esquenta embaixo. Mas eu acho que os jovens de hoje estão tão saidinhos que já estão praticando beijo tipo maçarico, né? Que queima com força, sapeca tudo. E aí, depois quanto a santidade com força. E na área sexual, existem 2 formas da gente atentar contra o santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo.
seja tendo sexo da forma imprópria com outras pessoas, ou com a mente, que também é conhecido como masturbação, e eu vou falar das duas coisas. Eu creio que a melhor forma da gente escapar dos apelos sexuais é fazermos como José, que quando se viu sozinho com a Patifa, a mulher de Potifar, o general Potifar, ele se viu ali acuado, por aquela mulher, e eu creio que não tendo mais a quem recorrer, ele foi batizado pelo Espírito com alegria nas pernas para correr, recebeu ali alegria nas pernas e correu. E aquela mulher já estava cercando aquele jovem por todos os lados, e ele sempre dizendo que não queria e tudo mais, que não ia fazer aquilo, porque o general era bom com ele, aquelas coisas tais. E José era um cara jovem, um cara jovem, rejeitar sexo da mulher de Potifar, que não deveria ser uma qualquer, uma egípcia, mulher de um general, naquela época deveria ser algo como a gente chama hoje de mulherão. Então, para aquele cara não era fácil, ele era jovem, e os hormônios deveriam estar a 1 trilhão por decímetro cúbico, a 1 trilhão por decímetro cúbico, muito, muito, e tudo estava contribuindo para que ele caísse naquele pecado, tudo estava chamando para ele entrar naquela de com força. Mas José se mostrou antenado com o Senhor, se mostrou dirigido por Deus naquela hora. E ele não quis fazer aquilo, não por amor próprio, ele não quis fazer aquilo por Deus, e pelo propósito de se manter santo. Então, vale a pena o esforço, vale a pena a gente se sacrificar por algo maior. Se a gente for olhar a história de José, você vai saber o que aconteceu com ele, aonde ele foi posto. Ele sofreu, mas faz parte sofrer. Foi colocado em lugares altos, porque glorificou o nome do Senhor. Então, para você, jovem rapaz, o versículo padrão para você é o seguinte, Gênesis 39, 9 na parte B. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele falou isso para aquela mulher. Ele não falou, olha, se eu fizer isso, o Cornofá vai me matar. Porque se eu fizer isso, os outros escravos vão querer me matar. Se eu fizer isso, pode acontecer algo diferente. Não, ele falou, como posso eu cometer tamanho delito contra o meu Deus? Pensou em Deus, querido. É nessa hora que nós precisamos entender que o Senhor está nos vendo. O Senhor está nos olhando exatamente na hora em que a gente pensa que não tem ninguém perto. Amém? Aquela mulher procurou, se você olhar a história, você vai ver que ela procurou um momento em que não tinha nenhum servo por perto. Cornofá estava trabalhando. E o resto estava ali, todos os empregados da casa, etc e tal. E ela esperou o momento certo para dar o bote. Mais ou menos como Satanás fica, andando ao derredor, procurando quem possa tragar. E na hora que ele acha propícia, ele dá o bote. O detalhe é que ele se preocupou com Deus, você entende isso? Se preocupe com o que o Senhor possa estar pensando de você numa hora dessa. Mas aí também poderia existir alguém que virasse para mim e dissesse, mas Roberto, o meu caso não é com a mulher de ninguém, é com a minha própria namorada. E outra coisa que eu vou te dizer, meu brother, a gente vai casar. Então, estamos dando aí só uma acelerada nas coisas para ver se vai encaixar. Se vai ficar bonito, se vai ficar legal. E aí, vai tudo se acertar. A gente está antecipando, mas depois as coisas vão entrar no eixo. E tudo se acerta. Em Efésios 5,3, está assim para nós. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Nós sabemos que o sexo antes do casamento é uma impureza da área sexual. Sabemos que o sexo antes do casamento não deve ser praticado. Então, nem sequer nós podemos mencionar esse tipo de problema, esse tipo de cobiça nas nossas vidas. Quer se santificar? Feche o ralo da santidade. Sexo é bom, queridos. Sexo é bom no momento certo.
Fora do momento, o ralo da santidade é aberto e pode acontecer um montão de zika, não só zika vírus, que inclusive também é transmitida pelo ato sexual. Não sabia, fica sabendo agora. Pode engravidar fora do tempo, pode ter uma gravidez indesejada. Pode pegar uma doença. E não vem com esse papo, porque a gente se previne, usa preservativo, toma remédio. Vai ler a bula do remédio e verifique que ele nunca dirá que é 100% garantido. Vai ler a bula do preservativo, e lá está escrito que ele não é 100% garantido. Basta que exista 0,00001% de possibilidade de dar errado, que pode ser aquele dia que vai dar contigo. Então, só acha ouro quem procura, né? Se você não procurar, você não vai achar. Se você ficar na sua, controlar os teus hormônios, vai dar tudo certo. Caso contrário, estaremos indo contra a direção de Deus, pois o sexo sem casamento é andar para muito, muito longe da vontade de Deus para as suas vidas. Não estão casados ainda? Leiam Lamentações 3:27. Amém? Está escrito que é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Talvez por isso que o nome do livro seja Lamentações, né? É bom que você aprenda a sofrer com paciência desde a sua juventude. Porque se você aprender a sofrer com paciência, vai alcançar coisas maiores. Vai ser bom para você. O Senhor te garante isso. Espere o tempo e o tempo de Deus para o sexo. Para as moças, é importante verificar se você não está se comportando ou se vestindo de forma a incitar pensamentos impuros dos rapazes. Manja aquela calça comprida, arrochada, né? Quando você veste e coloca uma moeda no bolso, de longe o cara sabe do valor da moeda. Você põe a moeda no bolso, o cara olhando para a moeda sabe se é cara ou se é coroa. Manja aquela calça tipo a vácuo, né? Existem pessoas que devem passar margarina no corpo para entrar na calça. Manja os decotes, as transparências. Tudo isso incita. Tudo isso faz com que as pessoas comecem a pensar, a ter pensamentos que não são santos, que não são santificados. Os beijos, como eu disse, e tudo mais, que poderão os levar para a prática do sexo antes da hora. Porque também é dito no popular que quando um não quer, dois não praticam. Observe se estão ficando perigosamente sozinhos em lugares onde dificilmente chegará alguém. Observe se isso não foi premeditado por um dos dois. Muitas vezes é. E o bobinho ou a bobinha cai. Né? Do tipo, vamos lá em casa, eu tenho uma coleção de CD, tudo gospel. Né? Vamos lá em casa, ver minha coleção de livros gospel que eu tenho na minha estante do meu quarto. Aí a pessoa entra, cadê sua mãe? Foi no mercado e já volta. É hora que você fica sozinho ou sozinha. E aí, nessa, você está caminhando também, a passos largos, para longe da vontade de Deus. E o versículo para as moças é este, 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E o seu próprio corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo. O sexo antes do casamento não nos fará conhecer o verdadeiro amor. Embora pessoas digam que estão fazendo amor, mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não tem nada a ver com amor, tem no máximo a ver com atração. O verdadeiro amor a gente conhece depois de casado. O verdadeiro amor é passar por apertos juntos. É passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida juntos. É ficar ali nos momentos de doença, né? Nos momentos de apertos financeiros, no momento em que os filhos acordam de manhã, de madrugada chorando para mamar, ou com cólica, e a mãe está ali, tudo mais, já cansada de dar mamar, e o pai levanta e vai lá, bota aqui, né? Isso é amar.
Então, esse papo de dizer, não, a gente está descobrindo o amor, isso é conversa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem moças que erram gravemente ao cederem aos apelos dos rapazes, achando que irão prendê-los. Achando que ao ceder, eles ficarão firmes com ela. E aí, pensam que estão garantindo que o cara vai se casar. E a conversa é fiada. Porque a gente tem visto que normalmente acontece o contrário. Eu digo normalmente porque sempre vai ter exceção. Sempre vai ter. Né? Para esse tipo de coisa não existe regra, mas a tendência é que o cara comece a se desvencilhar do propósito do casamento. Muitas vezes ele só quer comer o bolo antes da festa. Só quer abrir o presente para ver o que tem dentro. Viu o presente, ele vaza. E vaza com força. Deixa de ser bobinha, filha. Deixa de ser bobinha. Mas sabendo, ainda que sempre terão aqueles descontrolados, o ninjão deixou algo escrito para estes, em 1 Coríntios 7, 9. Mas, se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, jovens, existem aqueles que evitam sexo antes do casamento, mas para não viverem abrasados, né, o abrasado ali é angustiado, né, o cara que está ali roendo o pé da mesa. Para não ficar nessa situação, o ninjão dá a direção que estes devem se casar logo, né, para comer logo o bolo, se lambuzar todo de chocolate, né, e ver que a vida a dois não é só isso. E aí estes, por estarem querendo muito se lambuzar do bolo, podem descobrir que até mesmo a pessoa certa, no tempo errado, é a pessoa errada. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, até se casar. Casou, o bagulho endoidou. Olha, quando é verdade, rima. Né? Casou, o bagulho endoidou. Por quê? A pressa. A pressa é inimiga da perfeição. O que tinha que se conhecer antes, o que tinha que entender um do outro antes, no tempo do namoro, do noivado, apressou, porque estava abrasado. E aí descobriu que a pessoa certa se tornou a pessoa errada. Por isso que a gente precisa mudar o foco. Por isso que a gente precisa moldar as nossas mentes no que diz Romanos 12, 2. E buscarmos pensamentos que são santos, pensamentos que são de Deus, para um relacionamento sadio no namoro. Porque quem vinculou a fase do namoro e a fase do noivado ao sexo foi o mundo, não foi Deus. Quem vinculou essa fase ao descobrir tudo, até a sexualidade, não foi Deus, foi o mundo. Amém? E nós não vivemos conforme a direção do mundo. Ou ainda existem aqueles que, embora não se casem rapidinho, mas para conseguirem resistir aos apelos da carne, fala assim, apelos da carne, tentam se resolver sozinhos, fazer as coisas com as próprias mãos, e tudo mais que sirva para eu me referir ao chamado onanismo. E o que é o onanismo? O onanismo é, e eu não sei se todos conhecem, mas eu vou dizer, é algo também conhecido como masturbação. Está assim, segundo o dicionário online, onanismo é automasturbação, sensação de prazer sexual causado pelo estímulo aos próprios órgãos genitais. Em Gênesis 38, vemos que Judá, homem de influência direta à genealogia de Jesus, com Tamar, que foi esposa de Er, o seu filho mais velho, com Suá. Er foi um rapaz mau, foi mauzinho, e o Senhor o fulminou todinho. E aí, por Er não ter dado descendência, não ter gerado nenhum filho em Tamar, os costumes da época diziam que o irmão mais velho deveria tomar essa importância, tomar esse lugar. Deveria ser o filho seguinte a gerar um filho na viúva para que a descendência do irmão continuasse. E aí, o segundo filho se chamava Onã. E Onã não queria gerar um filho que não fosse de sua descendência. E aí, todas as vezes que ele possuía a mulher Tamar, ele lançava, a palavra diz que ele lançava o sêmen em terra. Ele se masturbava e
ejaculava em terra. Daí vem o nome onanismo. Onan mais ismo. Tudo que você vê com o final ismo se refere a alguma doença, algo que não seja normal no ser humano. Por isso que os homossexuais não querem mais que se refiram a homossexualismo. Eles falam de homossexualidade, porque eles não querem entender que isso é uma doença. Mas só que Deus não aprovou a atitude de Onã. Porque, como eu disse, Judá, a descendência de Judá, tinha que chegar até Jesus. E como Onã estava impedindo que a descendência de Judá fosse gerada, o Senhor não se agradou do ato dele. E por isso ele também foi morto. O Senhor fulminou aquele rapaz também. Veja que o Senhor não fulminou apenas pelo ato dele estar se masturbando, porque ele estava impedindo a genealogia de Jesus, até chegar em Jesus. Mas, por ser um ato muito antigo, já descrito na palavra do Senhor, o qual o Senhor reprova, porque tudo aquilo que a gente comete no corpo, comete contra o templo do Espírito Santo, o Senhor reprova esse ato. É cometido contra o Espírito também. Jesus ainda disse em Mateus 5, 27 e 28, que qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Sim ou não? E pelo que me conste, ninguém se masturba pensando em alface com tomate. Né? O cara vai se masturbar pensando em alface, tomate, Coca-Cola? Não. Então, ao se masturbar, está pensando numa outra pessoa, que pode ser a namorada com a qual ainda não é casado, com a noiva com a qual ainda não é casado, está cometendo adultério no seu coração. É uma prática impura, é uma prática que precisa ser extirpada, banida das nossas vidas, porque tem ralo de santidade aberto aí. Jó disse assim, acerca do olhar com cobiça, Jó 31, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. O Senhor chama todos nós a fazermos o mesmo acordo com os nossos olhos hoje. Faça um acordo com seus olhos para que você não olhe com cobiça para as moças. Se você é casado e se você é solteiro também. 4, estamos acabando. Você tende a querer se dar bem sobre os outros no secreto. Mateus 23, 27 está assim: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Percebam que pessoas estão fazendo todo tipo de falcatrua no secreto, mas aparentemente estão ficando bonitas na foto. Todo tipo de enrolação, de falcatrua no secreto, mas na frente de todo mundo está tudo legal. Realizam todo tipo de astúcia, como mentir de todas as formas, dar a sua palavra e não honrar, enrolar no trabalho ao invés de trabalhar com seriedade, falsificar a assinatura dos outros, começando no colégio, quando falsificava ali a assinatura dos pais no boletim, fraudar o endereço para se beneficiar de algum programa governamental, dar propina ao guarda para não perder a habilitação, fraudar a declaração do imposto de renda e por aí vai. O que normalmente também é feito em secreto. Né? Quem é que frauda a declaração do imposto de renda para todo mundo ver? Quem é que dá propina para o guarda para todo mundo ver? Vejamos que são castas de pecado que normalmente são tramadas e realizadas no secreto. Contudo, nenhuma delas fica imune aos olhos do Senhor. Nenhuma delas. Por isso, se nós temos um caminhar de santidade, precisamos também banir isso das nossas vidas. Precisamos avaliar como nós temos nos comportado nesses momentos, para que a gente não venha. 5. E última. Como você se comporta no secreto quando o assunto é dinheiro. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Os que querem ficar ricos,
Caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro tem o poder de minar a santidade das pessoas. Tem um poder tão grande que, ao entrarem numa extrema situação de aperto financeiro, muitas vezes não se dão conta que o grande motivo é o ralo da santidade aberto. O grande motivo é terem elas próprias rasgado o fundo da sacola para que o dinheiro entre por um lado e saia pelo outro. Porque estão dando brechas para que o inimigo sambe nas suas vidas. Estão dando brechas para que o inimigo faça festa nas suas vidas. Estão abrindo o ralo da santidade em diversas áreas. Tomam dinheiro emprestado e simplesmente não pagam. Tomam posse daquilo que não as pertence. Se não é meu, eu não posso levar para minha casa. Sim ou não? Na semana retrasada aconteceu lá no nosso prédio. A Flávia botou uma caixinha de carta do Arthur para descer pelo elevador para ele pegar lá no térreo, que ele estava comigo lá. No meio do caminho o elevador abriu, a menina pegou e levou para a casa dela. A gente viu depois pelo CFTV. Coitada, criança, mas fez. Levou para casa. Eu não sei se a mãe viu, enfim. Roubar a Deus. Como você rouba a Deus? Como poderia roubar a Deus? Nos dízimos. Comprar CD ou DVD pirata. Levar maldição para dentro da sua própria casa. Fazer crediário e não pagar. Passar cheque tipo borrachudo. Manja cheque é borrachudo? Aquele que estica e não compensa nunca. Dever na igreja. Tem pessoas que devem na igreja. Devem nunca pagam na cantina, em eventos, na livraria, os cursos e por aí vai. E nunca paga e nunca quita a dívida. Se enrolar no cartão de crédito. Tudo isso e muito mais é o ralo de santidade aberta. Quem nunca viu o dito popular que fala que a ocasião faz o ladrão? O mesmo colega de trabalho que disse para mim que intimidade demais gera filhos, uma vez ele falou para mim: Baense, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. Eu não concordo muito com isso, não. Eu não concordo porque eu creio que no Senhor, amém? No Senhor nós temos condição de ter mudança em nossas vidas. Amém? O que ele queria dizer que a ocasião revela o ladrão? Que o ladrão já nasce feito. Que o cara já é ladrão por si só. Não, eu não creio nisso. Eu creio que o Senhor nos dá a oportunidade de mudar de vida sempre. Ele sempre vai ter uma porta de bênção aberta para nós. Basta que a gente enxergue, basta que a gente veja com olhos espirituais e queira andar nessa direção. Para você que ainda é novo de idade, aprenda definitivamente que de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Que a lei do plantio e da colheita é muito severa e que o inimigo ganha vantagem sobre a sua vida quando ele vê pequenos desvios como este. É nos pequenos detalhes que ele vai avançando, porque se ele avançasse e você desse com o jornal no focinho dele, igual a gente faz com o cachorro, né? Ele voltava. Mas ele ganha vantagem, você permite, daqui a pouco ele cobriu a tua vida, daqui a pouco a tua vida financeira está destruída e ele está morrendo de rir. Porque pequenas vantagens que foram dadas para ele ao longo do tempo. E esse tipo de vantagem normalmente fica no secreto. Até que alguém que foi lesado bote a boca no trombone. Né? Se você tem um crediário e não paga, e a empresa põe a boca no trombone, teu nome fica sujo. Se você deve a uma pessoa e não paga, e ela bota a boca no trombone, o teu nome fica sujo. E aí fica todo mundo sabendo. É a hora que Satanás coloca na primeira página do jornal chamado Notícias Quentes do Inferno o teu nome. Ah lá, aquele jovem de Jesus que estava vivendo em santidade, está com o nome sujo na praça. Então, jovens, de tudo que nós vimos hoje, o Senhor espera que nós mudemos as nossas mentes, que passemos a ser dirigidos pelo Espírito Santo e que dessa maneira nós tenhamos um buscar de vida mais alinhado com Ele. Embora nós tenhamos um Deus perdoador e gracioso, embora nós saibamos que Ele nos perdoa sempre, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Ele espera de nós uma atitude de arrependimento que não voltemos mais a praticar.
Porque o juízo de Deus, querido, é muito duro. Amém? O juízo de Deus é duro. Não queira o juízo de Deus sobre a sua vida, porque a graça exige santidade. A palavra de Deus diz que a graça exige santidade, senão não teria um texto assim na Bíblia, Tito 2, de 11 até 13, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, amém por isso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente, ou seja, de uma forma santa, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus se manifesta de maneira salvadora para que a gente aprenda a andar no caminho de santidade. Caso contrário, queridos, nós estamos desagradando ao Senhor, e o Senhor traz juízo aos que o desagradam. Quer um pequeno exemplo? Em Naum 3,5 está assim: eu, diz o Senhor, estou contra você, declara o Senhor dos exércitos, vou levantar o seu vestido até a altura do teu rosto, mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos a sua vergonha. Veja o que o Senhor é capaz de fazer. Veja o que Ele faz quando Ele decide expor a vergonha de alguém. De Deus não se zomba, queridos. Então a palavra que nós precisamos ter no nosso coração é que precisamos ter santidade no secreto. Não é apenas ter santidade quando todo mundo está nos vendo, não é apenas ter santidade quando está todo mundo olhando como uma plateia, não. É santidade em todos os momentos da nossa vida. E receba no seu coração uma palavra que diz prestação de contas. Procure alguém para quem você preste conta, para alguém com quem você se comprometa nesta terra a levar uma prestação de conta, porque é muito melhor, querido, você confessar que está sendo tentado em qualquer área da sua vida, do que ter que confessar um pecado. E muitas vezes na presença do Senhor. Então nessa noite, em que Tiago diz para nós, no capítulo 5, versículo 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, e que a oração do justo é poderosa e eficaz. O Senhor nos chama essa noite a fazer uma avaliação primeiro conosco mesmo. Depois pedir a direção dele do alto, para que ele nos mostre alguém, para quem a gente possa querer prestar contas. Existe um site, que tem lá um programa, que ajuda a que a gente preste contas. É o Covenant Eyes, ou Olhos da Aliança. Ele foi um site que ajudou mais de 700 mil pessoas a se livrar da pornografia na internet. É um aplicativo onde você instala no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde valha. E todas as vezes que você acessa alguma coisa lá, ele vai gerando um buffer, vai gerando ali uma reserva. Em determinados momentos ele dispara um e-mail para a pessoa que você disse que tem que disparar. E aquela pessoa recebe ali uma lista do que você tem acessado. Essa é uma forma saudável de prestar contas. Se você tem problemas nessa área, queridos, é muito bom você pensar nisso. É muito bom você pensar em fazer algo que ponha luz sobre os seus atos. E todas as vezes que você pensar que está sozinho, não olhe para o lado. Não procure se vai ter alguém te olhando, vendo os seus atos. Não. Você corre o seríssimo risco de não ter ninguém. Porque o pior risco daquele que procura alguém do lado para ver se está olhando é não ter ninguém. Nessa hora, olhe para o alto. Porque você verá que existem olhos, como chamas de fogo, vendo tudo, rigorosamente tudo, que você faz nessa terra. Uma decisão que é muito maior e muito mais eficaz do que qualquer outro conselho, que eu possa vos dar essa noite, é: leve Jesus contigo para qualquer lugar onde você queira estar. Vamos ficar de pé nessa hora? O Senhor falou conosco tremendamente, queridos, sobre santidade no secreto. Eu creio que se trata de um assunto desconfortável, porque mexe com o nosso secreto, mexe com o nosso íntimo, mexe com a parte da nossa vida que normalmente a gente não quer mostrar para ninguém. Mas o Senhor, nesta palavra, diz para nós essa noite que Ele está vendo tudo. Ele tem olhos poderosíssimos, Ele vê tudo que nós fazemos, não para nos julgar, mas para que nós saibamos
que é fundamental que nós venhamos a nos arrepender, ao saber que tem alguém santíssimo que é o Senhor, olhando tudo que nós fazemos. Ele espera que nessa noite nós possamos nos arrepender desses maus caminhos, não voltarmos a praticar, nos afastarmos dele definitivamente e buscarmos a santidade no secreto. Eclesiastes 11:9 está assim: alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Essa é uma palavra, querido, que não tem o intuito de gerar peso sobre a tua vida, não, porque existem aqueles que ficam avaliando a qualidade e a profundidade da palavra para classificá-la como uma palavra de peso, uma palavra legalista, uma palavra que, quem sabe, servisse para aqueles que viviam antes de Jesus, na época da lei. Não, é uma palavra que nos traz a reflexão, para que possamos avaliar se estamos andando, se estamos vivendo segundo os princípios de Jesus, se o que Jesus registrou na palavra, que o que os evangelhos registraram, que os apóstolos registraram, que tudo mais que está registrado na Bíblia tem sido praticado em nossas vidas. Afinal de contas, o que é ser evangélico, se não praticar o próprio evangelho? Eu repreendo todo o peso, repreendo toda acusação de Satanás nessa hora, repreendo aquele que tenta soprar nos teus ouvidos, que tenta fazer você pensar que você é um imprestável, que você não tem jeito, que você é pecador desde sempre e morrerá pecador. A graça do Senhor, querido, vem sobre a sua vida para te capacitar, para te dar condições de fugir do pecado, de resistir ao diabo para que ele também fuja de vós, te dá a capacidade de conhecer a direção, internalizá-la no teu coração e seguir por este caminho. Que essa palavra penetre em ti, que essa palavra fique guardada no teu coração, ate-a no teu pescoço, jovem. Não se desvie do caminho do Senhor. O Espírito que pergunta nessa noite: o que você faz quando ninguém te vê? O que você faz quando ninguém te vê? Essa é uma pergunta profunda, que toca na verdadeira santidade, a santidade do íntimo, a santidade que acontece de dentro para fora. É a santidade genuína, é que você tem dentro de si, não apenas a santidade que todo mundo vê. O que você tem feito quando ninguém está te vendo? Nós iremos louvar nessa hora, e este incômodo que está sendo gerado dentro de cada um de nós precisa gerar em nós uma disposição, uma vontade ardente de mudar os rumos das nossas vidas, porque de Deus não se zomba. Eu repito, de Deus não se zomba. Quem sabe dentro da sua casa esteja havendo resistência do maligno pela legalidade que você tem dado no secreto. Quem sabe você tem sido perseguido no seu trabalho pela legalidade que você tem dado no secreto. Quem sabe as obras da tua mão, tanto no trabalho quanto na igreja e no ministério, não tem se desenvolvido pela legalidade que você tem dado no secreto. Isso é para você avaliar consigo mesmo e com o Espírito Santo, não comigo.
Isso não é para você dizer aqui para mim, diga para o Espírito. Quem já sabe do que você tem feito, mas Ele espera nessa noite, assim como eu falei no Santidade no Falar, que você confesse para o Senhor nessa noite. Abra o seu coração. Nada disso, queridos, é por nós. Nada disso é para nós. Nada disso é para que fiquemos bem na foto conosco mesmo. É tudo para o Senhor. Tudo o que fazemos é para o Senhor. Todo esforço de santidade é para o Senhor. Todo esforço de buscarmos a semelhança com Jesus é para o Senhor. Não é para homens. Não é para que homens vejam. Não é para a vanglória de ninguém. Porque a vanglória é uma glória vã que não serve para nada. Se avalie, se avalie, se avalie e deixe que o louvor ministre o teu coração. Em nome de Jesus.
sobre você, Jesus, nas nossas vidas. E se é tudo sobre você, se é tudo para você, precisa ser santo, precisa passar pela peneira da santidade. E nessa noite, Pai, eu apresento as nossas vidas, Senhor, apresento as nossas mãos, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito nos traga à memória tudo aquilo que nos envergonha. O Espírito, não o inimigo. O Espírito, para que nós possamos nos avaliar e tirar e arrancar de nós tudo que não agrada ao Senhor, tudo que é diferente da direção, tudo que é distante dos princípios de Deus para as nossas vidas. Avalie o seu coração, jovem. Peça perdão ao Senhor. Diga para o Pai nessa noite que você ouviu a voz dele falando com você, que você entende que tudo isso tem roubado a tua santidade, que você entende que esses ralos precisam ser fechados também na tua vida, e que você também entende que sozinho nada pode fazer. O homem por si só é enganoso, que o coração do homem por si só pode levá-lo ao engano, mas o Espírito nunca nos engana. O Espírito nunca irá nos levar para caminhos distantes da vontade do Senhor. Quem é você quando ninguém está te vendo? A palavra de Deus diz em Hebreus 4:13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante das luzes dos olhos daquele a quem veremos de prestar contas. Nessa noite, o Senhor quer trocar as vestes de impureza, quer que troquemos de vestes, que toda esta impureza seja tirada de nós. O Senhor quer que nos deixemos ser lavados pelo sangue de Jesus, que recebamos sobre as nossas vidas o perdão, a certeza de que Ele nos perdoa e perdoa e perdoa. Mas todo perdão carece de arrependimento. Todo perdão precisa vir acompanhado de arrependimento, senão é remorso. E o remorso, mais dia menos dia, irá acabar, e nós poderemos voltar a práticas impuras. Mas o arrependimento não. O arrependimento é algo do Senhor. O arrependimento é algo que nos faz mudar de caminhos, que nos faz mudar a direção das nossas vidas. Se arrependa aí nessa hora. Fale aí no seu secreto com o Senhor. O Senhor é fiel para nos perdoar os pecados. E quem somos nós para julgar alguém aqui? Não nos cabe fazer isso. Porque assim como pregou o pastor Bruno no domingo aqui, o mais santinho no nosso meio merece a fornalha, a começar de mim. É você com Deus. É você com Deus. É você com o Espírito Santo. Deixe que Ele trabalhe em você mais. Deixe que Ele fale mais com você. Assim como foi com a mulher adúltera, que seria apedrejada pelos fariseus, que foi levada à presença do Senhor Jesus para testá-lo. Assim como foi com aquela mulher, Ele também fala para nós hoje de uma forma graciosa: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Mas agora vá, abandone a tua vida de pecado. Vá e não volte a pecar. Vá e não volte a cometer a vida de pecado. O Senhor
condena a prática. O Senhor condena a prática do pecado, mas ama o pecador. Se deixe ser amado pelo Senhor nessa noite. Se entregue nos braços dele nessa hora. O Senhor enviou Jesus para nos salvar, mas nós precisamos querer essa salvação. Precisamos nos agarrar a essa salvação. E ela está disponível para os pecadores que se arrependam de uma forma genuína, verdadeira. Pai, diante de mim, Senhor, diante de Ti, do Espírito Santo, estão jovens, Pai, colocando diante de Ti as suas mazelas, as suas práticas impuras no secreto, quando ninguém os vê. Estou eu aqui também, Pai, colocando meu coração diante de Ti, pedindo que o Senhor nos perdoe a todos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedindo que a Sua graça seja renovada sobre nós, neste campo, Senhor, do secreto. Não queremos voltar a errar, Pai, não queremos voltar a pecar. Nos fortalece, Espírito Santo, fala conosco no secreto. Nessa noite fazemos um propósito contigo, de Te levarmos, Senhor, para todos os lugares onde nós formos. E aí o Senhor será aquele que nos orienta, aquele que nos alerta, que fala no nosso coração do risco que nós estamos correndo ao entrarmos, ao zapearmos, ao abrirmos, ao vermos, ao pensarmos, ao praticarmos, tudo no secreto, que possa ser um ralo de santidade em nossas vidas. Estamos nós aqui, Pai, diante de Ti, com os nossos corações contritos. A nossa vergonha está exposta, Senhor, para o Espírito ver. Rasgamos o nosso peito nessa hora. Sonda-nos e nos conhece, Pai. Confessamos a Ti os nossos erros e dizemos para Ti, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós falhamos. Sem Ti nós erramos. Sem Ti nós temos a tendência de voltar a pecar de novo, cair nos mesmos erros. Mas contigo nós nos tornamos fortes. Contigo resistimos ao pecado. Contigo o inimigo vem por um caminho, mas por 7 outros ele precisa fugir da nossa presença. Que nessa noite, jovem de Jesus, o Espírito Santo continue trabalhando em você, no caminho para a sua casa, durante a noite, e que você venha desenvolver um nojo por todas as práticas que são praticadas no secreto e que só servem para te levar para distante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos leve em paz, que guarde os nossos passos, que ao pisar nas nossas casas haja paz, que sejamos todos portadores da paz do céu, que sejamos todos bons anfitriões do Espírito Santo, e aonde pisarmos haverá luz. Eu ainda te apresento, Pai, o evangelismo, a ação, Senhor, que será feita para honra, glória e louvor apenas de Ti mesmo, porque de Ti, por meio de Ti e para Ti são todas as coisas. Isso fazemos por Ti. Vamos, Senhor, levar a palavra, levar algum alimento, mas levaremos a palavra, levaremos o Teu amor, levaremos o Teu abraço, o Teu afago. Que o Senhor esteja conosco durante todo o tempo e nos dê a palavra, nos dê a palavra. Não queremos falar nada de emoção de homens, queremos levar a palavra pura, limpa e descontaminada do Senhor. Rechaçamos toda a resistência de Satanás. Não haverá envergonhamento naquele lugar, nem entre nós e nem entre as pessoas que irão receber. Satanás, fora em nome de Jesus. Onde nós entrarmos haverá luz, pisaremos ali e será território santo.
um território que já foi conquistado pelo Senhor, e simplesmente iremos pisar a terra que o Senhor já nos mostrou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, Deus, pela sua palavra e por toda a verdade que o Senhor revelou a nós essa noite. Obrigado, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, Jesus, o Senhor é lindo. Aplauda o Senhor, aleluia. Glórias a Deus, glórias e glórias ao Senhor. Oh! É tudo sobre você, tudo para você.